Olá, estamos começando mais uma live do Grupo Santa Casa BH na página do Facebook. Eu sou Mariana Castelo Branco, jornalista e analista de comunicação do Grupo Santa Casa. Nessa semana, o tema da nossa live é quando os pais devem se preocupar com a pirraça das crianças. Para esclarecer as dúvidas e conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos a pediatra da Santa Casa de Belo Horizonte, doutora Silmara Miranda Avelar. Tudo bem, doutora Silmara? Bom dia, tudo Bom dia. bem? Bem-vinda à nossa live. Obrigada. Também convidamos para participar da nossa live a psicóloga da pediatria da Santa Casa, Maene Campos. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Agradeço por vocês aceitarem nosso convite. Vamos começar, mas antes eu quero esclarecer que, de acordo com as orientações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, estamos a distância de 1 metro uma das outras aqui, e a gente está sem máscara para vocês poderem entender melhor o que elas estão falando, né? Então vamos lá. Você que está assistindo a nossa live, clique no botão de curtir e compartilhe a nossa live com seus amigos. Lembrando que ao final da nossa transmissão, o vídeo irá para o nosso canal do YouTube, youtube.com/santacasa, e também para o hot site santacasabh.org.br/coronavírus. Não esqueça de enviar suas perguntas pelo chat, que nós iremos responder ao vivo. As perguntas são muito importantes para a gente. Vamos começar então? Então, a primeira pergunta eu vou fazer para a doutora Silmara, para ela contar para a gente assim, a partir de que idade as crianças começam a fazer birra? Olha só, o recém-nascido, ele já nasce com fatores genéticos e socioculturais que irão se desenvolver de acordo com os vínculos que ele vai se criando. E a gente entende que a partir em torno de 7 meses de idade, ele já pode começar a se manifestar com birras. Tá vendo aí? Tô aprendendo, não sabia. Mãe de uma criança de 1 ano, já tô sabendo que meu bebê já pode fazer birra, né? Sim, pode. Maene, conta pra gente por que as crianças fazem pirraça, birra, qual que é a origem dessa manifestação? O que acontece? É importante a gente entender a origem, porque ela vai muito mais do que comportamental, que a gente sempre foca, né? Vendo a questão da ainda o cérebro da criança ainda ser imaturo, né? Porque nosso cérebro tem fases, né, da educação, pouco desenvolvido, ao ponto de que a criança ela se torna mais impulsiva do que racional, né? E vem também, dependendo da idade da criança, o trabalho com as emoções. Então é isso, a origem de tudo é desde lá da questão do cérebro mesmo. Tem alguma observação, alguma coisa do ponto de vista da medicina que você queira complementar? Eu concordo com a psicóloga Maene. A criança, ela, à medida que ela vai ganhando autoconfiança, ela vai se manifestando quando é contrariada, né? Quando ela não é satisfeita nas suas vontades, e uma maneira fácil é a birra, né? Porque os pais, eles tendem a fazer as vontades dos filhos, enquanto a autonomia das crianças se manifestam, e aí, quando existe uma contrariedade, eles fazem a birra. Tá vendo? A gente vai aprendendo. E essa pergunta eu faço para as duas. Qual é a reação mais adequada dos pais em relação à pirraça constante dos filhos? Colocar de castigo ajuda? Atrapalha? O que vocês acham? Olha só, eu acho que é preciso os pais terem uma postura firme, uma postura limitadora. Eu acho que a palavra castigo, ela é um pouco forte. Na verdade, não é um castigo, é um ensinamento, né, que os pais estão fornecendo e ensinando aos seus filhos quanto aos limites que eles devem ter. Então, dependendo da idade daquela criança, por exemplo, adolescentes, se eles saem fora do contexto, se eles saem fora das regras, eu posso, né, simplesmente combinar que determinadas saídas, eu posso resgatar um telefone,
Então, toda reação, né, toda ação tem uma reação. Agora, o castigo para uma criança menor, ou seja, colocar essa criança de castigo, ou deixar tomar alguma coisa dessa criança, pouco adianta, porque ela não tem ainda maturidade para o entendimento. Então, é preciso que os pais expliquem àquela criança, é preciso que os pais conversem com ela naquele momento e falem que não ficaram satisfeitos com a atitude. Mas castigo, hoje em dia, a gente nem fala essa palavra. Muito bom ouvir isso, né? Também, no momento da birra, da pirraça, é importante pais se afastarem do onde aconteceu, né, ocorreu o episódio, e dizer para a criança que não vai participar daquele momento, mas que geralmente levar a criança para um espaço, para o quarto, deixar ela ali, para ela, dependendo da idade, igual a doutora Silmara disse, para ela refletir sobre, explicar o porquê está deixando ela ali, né? Não adianta só, vou deixar de castigo, vou deixar você aqui, deixar você no quarto, e ok. Você, mesmo sendo uma criança muito nova, é importante explicar o porquê, o que aconteceu, o que houve de errado, porque senão, senão se torna repetitivo e a criança não sabe o porquê está ali. Ela vai repetir aquele erro, né? E aí o negócio vira uma bola de neve. Isso. Então, na verdade, resumindo, a conversa ela é boa para tudo, né? Sim. E eu gostaria até de acrescentar um pouquinho mais. Quando você vai conversar com a criança, ou quando você vai colocar para ela que não foi boa a atitude, é preciso que seja no momento adequado, de uma maneira adequada. Então, se você está numa festa, se você está no momento em que existe muito tumulto na casa, então que você tire essa criança desse ambiente, olhe no rostinho dela, olho no olho, tá? Dê uma ordem, não é um pedido, não é um favor que a criança vai fazer. Então, os pais estão dando uma ordem e é preciso que a criança entenda dessa forma, porque senão ela vai repetir os mesmos erros. E se tem mais de uma ordem a ser dada, dependendo da idade dessa criança, ela também não vai conseguir absorver. Então, é uma ordem de cada vez, no momento e no ambiente adequado, face a face, e é preciso, se for um adolescente, que ele entenda que aquela atitude gerou uma consequência. E, devido a isso, nós vamos ter que saber como lidar no futuro com essa criança. Eu costumo falar com os meus clientes que pai e mãe não pedem, mandam em determinados momentos. Tem situações, né, que é necessário, né? Agora, a gente falou muito de criança, eu vou fazer uma pergunta específica. Em bebês, como que os pais devem interpretar a birra ou o choro excessivo? A pirraça, ela pode ser um sinal de dor física ou emocional? Aí a gente fala de choro, né? Quando existem vínculos do bebê com a mãe ou do bebê com o cuidador, ele começa a conhecer as crianças, determinada criança. E os choros, eles são manifestações de vários sintomas. Por exemplo, eu posso ter um choro de dor, sim, né? Eu posso ter um choro em que eu estou faminto, eu posso ter um choro de incômodo, né, se eu estiver com a fraldinha suja, e eu posso ter um choro que, entre aspas, é uma pirraça, ou seja, existe alguma frustração naquele momento. Então, a mãe ou o cuidador que estiver com essa criança, ela vai começando a conhecer essas diferenças de choro. E se é um choro de dor, normalmente a mãe fala, ele não estava sujo, ele não estava com fome, né? Ele estava tranquilo, mas eu acho que ele estava chorando de dor. E nesse momento, o pediatra ele tem que escutar muito essa mãe ou esse cuidador que tem um vínculo com essa criança. Entendi. Vou começar a interpretar o chorinho do meu bebê. Então, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta que também é muito boa, que acho que muitas mães têm dúvida. Algumas crianças fazem pirraça antes de ir dormir.
Que dica vocês podem dar aos pais para contornar essa situação? Maene, o que é que você sugere? Bom, entender que as crianças têm as frustrações como nós adultos, né? Prestar atenção, durante o dia acontecem as frustrações, prestar atenção também no uso de eletrônicos, igual nesse momento de pandemia, as crianças têm ficado mais tempo, né, com o uso de celular, de jogos, e isso estimula muito, a criança já limitou esse espaço ali né, para o gasto de energia, e à noite pode acontecer que a criança tenha birra, quer continuar. Então, trabalhar com quadro de horários, regras, elas têm que ser colocadas para a criança, horário de dormir, horário de recolher celular, jogos, TV. E também, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com o adulto a questão da higienização do sono, que é importante fazer com a criança também. Como que é feito essa higienização do sono? A gente, né, no caso nós adultos, a gente pode adaptar para as crianças. Diminuir o uso do celular, tomar um banho antes, já preparar com a escovação, pode contar uma história, pode falar para a criança que ela está, porque manda essa mensagem, né, vamos dizer assim, para o cérebro, falar para a criança, ensinar que você está se preparando para dormir. Né? E os pequenos passos. Agora a gente vai tomar um banho, depois escovar, ler, se preparando para dormir. Porque aí diminui esse contexto, porque não é chegar e pronto, já vai dormir, já está no horário de dormir. E deixar sempre a questão das regras. Regras em casa, quadros de horário, são importantes para a criança conseguir o manejo ali, né, da rotina mesmo. Com isso, vai gerar menos frustrações mesmo. O que você acha, doutora Silmara? Eu concordo, e além disso, a gente tem alguns hormônios, né, que sabidamente trabalham à noite. E esses hormônios trabalham não no final da noite, mas no início da noite. Então, são hormônios importantes no crescimento dessa criança. Né? Então, quando a gente explica para os pais e para a própria criança, se ela não dormir cedo, ela não vai crescer bem, é um estímulo, né? E a criança tem, e muitas delas falam, mamãe, está na hora de eu dormir, porque senão eu não vou crescer. Né? E de uma maneira lúdica também, como a Naime colocou, vamos nos preparando para dormir, né? E muitas vezes a gente não precisa, tá, de estar falando. Posso usar de um cartaz, né? 21 horas, mostra o cartaz, ela já vai entender que é para ir para a cama. Posso colocar um bonequinho no berço ou na cama da criança, para que ela entenda, tá, que o passo seguinte é ela ocupar o lugarzinho dela na cama, para que os pais também fiquem menos sobrecarregados e com regras e com movimentos lúdicos fiquem um pouco mais tranquilo. Tudo melhora, né? Tudo melhora. Vamos lá, essa é para a doutora Silmara. Tem crianças que perdem até o fôlego quando fazem pirraça. O que os pais devem fazer neste caso? É muito comum, principalmente crianças mais novas. Isso é um sinal de frustração, né? A criança, ela é frustrada, então ela vai chorando, 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 até que a gente tenha, né, que a gente chama de hipóxia, uma dificuldade de concentração, né, de oxigênio cerebral, e isso faz com que a criança fique um pouquinho pálida ou um pouquinho roxa, na verdade. Existem também é ativado com o choro, uma manobra que a gente fala manobra de Valsalva, e faz com que ela pare quase que de respirar. Isso não é doença, né? Na verdade, ela vai voltar a respirar, não necessita de tratamento e nem de afobação dos pais, porque eles sacodem, eles colocam a criança na água, e ela aprende isso mesmo cedo. Então, quando ela é frustrada novamente, ela vai repetir da mesma forma. Ou seja, isso não é doença, isso é só um sinal que ela está sendo frustrada. É uma birra, entre aspas. Ótimo. Eu vou explicar aqui só mais uma vez. Tem gente perguntando por que nós estamos sem máscara. Luciana, Elisa. Como eu falei aqui no início,
a gente está distante 1 metro umas das outras, de acordo com a orientação do nosso serviço de controle de infecção hospitalar. Então, a gente está sem máscara para que vocês possam nos ouvir melhor, entendeu? Por isso, tá, gente? Mas a gente está tomando todos os cuidados aqui, distante, do jeito que o nosso pessoal do controle de infecção hospitalar está orientando a gente, tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Algumas pirraças ou birras acontecem quando a criança se sente contrariada. Como trabalhar o não, Maiane? Como que a gente faz? Eu que sou mãe, quero saber. O não, ele precisa ser dito, né? É até porque alguns pais, por exemplo, a criança está em uma loja, pede um brinquedo, a criança pede um alimento fora do horário. E os pais ficam naquela dúvida de até que ponto dizer o não, se pode dizer o não. A gente recebe muito isso em consultório. E o não, ele deve ser dito sim, né? A gente precisa trabalhar o não com a criança desde cedo, tá ensinando a criança a lidar com as frustrações lá da frente, né? É o não da não aprovação no vestibular, é o não de um emprego, etc. Então, ele precisa ser dito, só que explicar o motivo. A criança, muitos pais não, vamos dizer assim, não levam em consideração a inteligência da criança naquele momento. Ele não vai entender. Ele não vai entender que eu não tenho dinheiro para comprar determinado brinquedo. Ele vai entender. Ele só não vai entender se você não explicar, né? Nós, adultos, também. Se a pessoa não explica, a gente não entende. Então, explicar para a criança, não posso comprar, não posso. O motivo daquilo, o motivo daquele não. E outra coisa que é muito importante, os pais, né, os responsáveis pela criança, estarem sempre de acordo com o que é decidido naquilo. O pai e a mãe se entenderem sobre o que passar para a criança. Justamente. Isso é bom, isso é importante, né, gente? A gente tem essa dificuldade aí para lidar no consultório, porque a criança, ela entende, só que ela chega, meu pai deixa, a minha mãe não. Né? E aí cria um embate ali, e a criança, claro, qualquer pessoa, ela tende a ir para o lado que tem os ganhos secundários, né? E criança, eles são espertos, eles vão... Então, é trabalhar o não, falar o porquê do não e estarem de acordo. Temos alguma observação? Concordo plenamente. Né? E cuidado com os avós também. Né? Gente. Porque eles costumam, né, desautorizar os próprios pais. E aí as coisas vão se complicar para frente, porque o mundo vai falar muito. Agora tem uma pergunta aqui, que muitas vezes a gente vê que pode ser uma reação comum, até por causa do nervosismo. Que os pais costumam rir da pirraça da criança, ou então até elevar o tom de voz. Isso pode piorar a situação? O que vocês acham? Sim. E não é correto rir, gritar, né? Às vezes alguns pais gritam também junto com a criança. Eu sei que né, a gente poderia dizer assim, nesse momento é tentar manter a calma e ajudar a criança a lidar com aquela emoção. É você estar atento às suas emoções para ajudar a criança a lidar com a emoção naquele momento. Que não é ensinado hoje, né? Normalmente não é ensinado a criança a lidar com as emoções. Porque muitos pais não foram ensinados para eles também a lidar com essas emoções. Então, a partir do momento ali que você grita ou ri, a pessoa vai ficar mais nervosa, vai ficar mais alterada. É se colocar naquele lugar também. Você está irritado com alguma coisa, alguém começa a rir de você. Não seria legal. A gente também não fica satisfeito, né? Que é complicado, né? Eu acho que a expressão da raiva ela é benéfica, né? É preciso que eu fale que eu não estou de acordo, que eu não estou gostando, mas dentro de um limite. Agora, muitas vezes eu acho que a gente tem vontade de rir mesmo das manifestações dos nossos filhos. Então é preciso que a gente segure um pouquinho, né? Que saia até de foco para rir ali meio que escondidinho, para que ela não veja isso, tá? Porque às vezes as crianças manifestam de formas muito bizarras, muito engraçadas mesmo. São muito espontâneas, né? Criança é muito engraçada. Né? E aí você fala assim, nossa, pega de surpresa realmente. Mas elas não devem saber que você está achando engraçado aquela forma de manifestação. Não é? Então, uma observação é entender que a maneira como você lida com a criança, se você começa a rir da criança, gritar com ela naquele momento,
ensinando a criança a lidar daquela maneira. É, né? ensina ela a Quando gritar também, isso, né? ensinando a gritar, ensinando a rir do coleguinha quando acontecer alguma coisa na escola. Eu aprendi ali com os meus pais que eu rindo, ou eu fazendo uma crítica, eu resolvo algo. É verdade. Vou ler aqui uns elogios, ó. O Antônio dos Reis Rodrigues Neto, ele tá falando que ele tá no carro, mas ele tá vendo a live. E na informação e na comunicação, ele tá gostando do que ele tá ouvindo, ó. Maria Laura Silva Vieira, excelente explicação, tá vendo, gente? Os internautas estão nos ouvindo, então. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais aqui, ó. Vamos lá. Por enquanto são essas. Eu vou passar por umas perguntas enviadas pelo Instagram. Gente, manda perguntas que a doutora Silmara e Maene estão aqui para poder responder. Tem alguma dúvida? Tem algum exemplo? Alguma coisa boa que vocês fazem com o filho de vocês também que a gente possa aprender aqui, né? Vamos trocando experiências. Ó, a Rose Xavier, ela falou o seguinte: meu filho chora muito. Se eu xingo, ele chora. Dependendo de algumas brincadeiras, ele também chora. Ele é muito emotivo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-lo a não sofrer tanto? Será que ele está sofrendo? Será que esse choro dele é de sofrimento? O que vocês acham? Olha, tem que avaliar o contexto também, né? E aquilo que eu digo, que eu sempre bato na tecla, ensinar as crianças a falar, a expressar as emoções. Porque pode ser que já se tornou, ela já aprendeu aquilo, que tudo eu vou chorar, que eu vou conseguir. Então você não consegue identificar qual é o momento que ela está realmente sentindo alguma coisa, ou que ela está triste. Começar a pontuar de um trabalhinho com as emoções mesmo. Geralmente a gente tem um baralhinho das emoções que a gente usa no consultório para lidar, ensinar a criança o que é triste, o que é tristeza, o que é alegria, o que é amor, o que é raiva, porque ela vai começar a identificar e ela vai saber expressar nos momentos que ela realmente sentir. Né? Que bacana. Acho que é isso. Nem sempre o choro quer dizer emoção, né? Pode ser o quê? E ele aprendeu, né? É uma estratégia que a criança usa. Ele aprendeu que chorando ele ganha, ele consegue, né? E aí ele vai usar o choro todas as vezes que ele achar necessário, que ele quiser algum ganho, tá? Então, ser emotivo é uma coisa, usar o choro é outra coisa. Ei, Rose, você tá assistindo a gente? Aí, ó. Doutora Silmara, né? Orientando. A gente tem aqui mais um elogio também, ó. A Dadiane Rodrigues tá falando excelente. Ela tá gostando do que ela tá ouvindo. Vamos lá, a Fernanda também mandou pelo Instagram. Como mudar uma criança mimada que faz pirraça por qualquer coisa? E aí, gente? O que a gente pode falar com a Fernanda? Eu acho que, assim, a própria Fernanda já falou, né, Fernanda? Uma criança mimada, né? Eu acho que a sua pergunta já está nos contando que, na verdade, existe aí um descontrole, na verdade, familiar, vamos dizer assim, né? À medida que a criança ganha, né, uma autoconfiança, ela vai escolher. E dependendo da atitude que a família, né, lidar com isso, eles vão fazer a pirraça, fazer a birra, porque eles vão ter o que eles querem. Então, na verdade, eu acho que tem que ter uma firmeza. Existem que ter limites, né? Nós temos que colocar esses limites muito bem colocados para a nossa criança. Explicar a eles o que pode, o que não pode, né? Com delicadeza, mas com firmeza. E caso persista, nós temos que deixar a pirraça acontecer sem trocar, sem chantagem. Você não vai para a cama, você vai para a cama agora porque depois você vai ganhar isso. Né? Tá, Você para de chorar agora sem recompensa, porque eu vou te né? dar um chocolate. Não é recompensa, né? Não é chantagem. Então, à medida que nossos filhos, né, eles entendem isso, e eu falo que só faz pirraça, né? Só faz teatro quem tem plateia, né? Então, à medida que a gente meio que ignora essa pirraça, né? A plateia não existe mais, então não faz sentido eu fazer pirraça. Eu
Eu concordo. E também completar aí com a questão de uma orientação, no caso da mãe, prestar atenção no tom de voz no momento que fala com aquela criança, Uhum. né? Não ser sempre aquela coisa de que muito, eu estou... isso que a doutora Silmara colocou, mostrar firmeza no que é dito. Porque se você fala uma coisa também e você volta atrás, a criança sempre vai ficar ali, né, Odiando, né? no vício, né, Uhum. do comportamento. Tem aqui uma observação de uma vó, Maria Laura Silva Vieira. Ela falou: eu sou vó e eu não concordo com avós que fazem todas as vontades dos netos. Essa aqui é um bom Ótimo. exemplo, né? Que bom, né? Que bom. Ela mandou te avisar, viu? Que ela é vovó, mas ela toma cuidado com esse negócio Fico aí. muito satisfeita, porque Parabéns. vários avós falam assim, a avó pode fazer tudo, É. né? E na verdade Não é. não, os avós também nos ajudam muito. O Antônio, que falou que estava vendo a live do carro, ele falou que ele e a Maria Antônia, que é a sobrinha dele de 10 anos, estão vendo a live, estão gostando muito, e que a sobrinha dele vai passar as informações para as coleguinhas. Nossa, que bom. Tá vendo? Então a nossa live bom. tá Obrigada. fazendo sucesso. O pessoal tá assistindo. Mandem perguntas, viu, gente? Aproveita a doutora Silmara e a Maene aqui. Ó, Tereza fez a pergunta pelo Instagram também pra gente. Meu filho faz força para vomitar quando faz birra. O que devo fazer? Isso pode dar alguma complicação para a saúde dele? E aí? Essa é uma exacerbação, na verdade, da própria birra, né? Tem algumas crianças que usam dessa manobra porque assusta mais. É a mesma coisa da perda do fôlego, né? Então, na verdade, dependendo da idade dessa criança, existem alguns riscos, que é, por exemplo, de aspiração, né? A criança chorando e vomitando, ela pode, sem querer, aspirar e a gente ter complicações pulmonares sérias quanto a isso. Né? Qual idade, mais ou menos, assim, só para os pais ficarem atentos? Quanto mais novinhos as crianças forem vomitar, mais risco de aspiração. Uma criança maior, 4 anos, 5 aninhos, dificilmente ela vai aspirar, mas ela pode vomitar, principalmente se ela tiver uma facilidade nesse contexto. Por exemplo, ela ter, às vezes, um refluxo. E é um refluxo que não tem vômitos frequentes, mas que na hora do choro ela tem essa facilidade de vomitar, tá? Eu acho que o contexto permanece o mesmo, a posição é a mesma. Continuar com firmeza e falar que ela não precisa de fazer aquele movimento de vômito, porque na verdade isso não vai trazer benefício a ela, né? Vai provocar uma sujeira imensa e ser firme, não dar, em hipótese nenhuma, o que a criança demanda, ou manter, né, a atitude de um comando, caso seja esse o contexto. Entendi. Tem mais alguma? É isso, né? Agora a gente tem aqui a Rosimeire. Tenho dúvidas sobre o choro sem motivo. É errado ignorar? Aí que tá, né? Aí que cabe o diálogo, né? Que eu acho que é sempre bem-vindo e a resolução de muitos problemas. Você precisa... Pode ser que naquele momento seja difícil começar um diálogo, mas espera e converse com a criança, né? Tente entender o porquê daquele choro constante. E, de novo, bater na tecla de ensinar a criança a lidar com as emoções, que é necessário. Então, é a conversa, o diálogo, eu acho que isso aí... Eu acho que esse é o principal aprendizado que nós estamos tirando aqui, né? Que os pais têm que conversar com os filhos, olhar nos olhinhos deles, né? Porque sem conversa não... Eu acho que os pais eles têm que ter autoridade, mas sem autoritarismo, né? Tá Essa vendo? é a grande questão. Eu posso ser firme e ser extremamente amorosa, né? Mas com firmeza. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre o afeto e o limite. À medida que a gente consegue esse equilíbrio, os nossos filhos ganham confiança também e confiam na gente. Então, as relações de família, né, são relações em que nós temos intimidade um com o outro e isso gera o quê? Um conhecimento maior de um com o outro. Eu só quero colocar que, na verdade,
o choro sem motivo, eu não colocaria choro sem motivo. Todo choro tem um motivo. Que seja uma frustração, né? O que é que naquele momento aquela criança está chorando por quê? Porque ela foi frustrada, porque ela não conseguiu o que ela realmente quer, ela está chorando porque ela está com raiva, só raiva, expressando a raiva dela, né? Ela está chorando porque ela está triste, porque ela teve alguma perda, porque ela está, né, num caminho, às vezes, de um início de uma depressão, que é preciso a gente ter esse olhar e esse cuidado, porque muitas vezes um choro aparentemente sem motivo pode nos estar contando que aquele meu filho está num processo de depressão. As manifestações de depressão na criança pequena são difíceis, às vezes, de serem avaliadas, né? Então, é preciso de estar atento a esse choro sem motivo. Eu acho que ignorar não é o primeiro caminho, a não ser aquela, né, aquela relação daquela mãe ou daquele cuidador que já entendeu que ela chora, né, por qualquer coisa, principalmente na frustração, aí eu acho sim, né? Quer deixar de lado. E às vezes falar, olha, você quer chorar? Então chora, mas não incomoda. Ó, a Karen Souza tá elogiando. Ela falou, ótimo, tá adorando. A Emília Alonso, ela conta aqui pra gente, ó. É preciso conhecer o motivo, a frequência e quais os momentos em que a criança chora muito. Exemplo, quando a criança chora porque está perto de alguém que ela não quer e os pais obrigam. Talvez seja uma forma dela dizer que tem algo errado aí, né? Então, assim, o que vocês podem comentar sobre esse caso? Prestar atenção, né? A criança, ela realmente, como eu disse, a criança não fala só por palavras, né? Não só verbaliza. Ela dá sinais também, como, por exemplo, esse choro próximo de uma pessoa ou em um local. E tem aquela questão que a doutora Silmara disse anteriormente, a questão do autoritarismo. Os pais têm que ditar regras, sim, até para orientar a criança, mas entender o porquê a criança não quer estar naquele lugar, não só obrigar a tudo, né? Não chegar só e ditar as regras. Ele precisa explicar, ele precisa compreender o momento daquela criança, o porquê de não querer estar ali, o que aconteceu, né? Todo um contexto para isso aí. Não tem toda uma história, né? Eu colocaria ainda que a gente, no crescimento e desenvolvimento da criança, nós temos a fase do medo, né? E dependendo da idade, nós temos medos de várias qualidades. Medo de um som muito grave, medo de bruxa, né? Medo de dormir sozinho, medo de fantasma. E isso faz parte do crescimento e desenvolvimento. Agora, se eu estou, dependendo da idade da criança, se eu estou com essa criança em algum lugar em que ela manifeste medo de alguém, essa criança está desconfortável. Está desconfortável com a situação. Não é comum, né, você ter medo de alguém. Ou esse alguém está se vestindo de uma maneira um pouco mais agressiva, que gera medo, ou esse alguém tem um timbre de voz inadequado, ou mesmo uma conduta inadequada. Eu acho que nesse caso os pais têm que prestar bastante atenção. É um alerta, É um então, alerta, né? com certeza. Vamos ver aqui, é uma dúvida dos pais. Podemos dizer que a criação, a educação dos pais está intimamente ligada ao fato das crianças fazerem pirraça? Tem alguma relação? Se a forma como os pais criam as crianças pode levar a criança a fazer pirraça? Eu acho que é mais ou menos por aí. Existem pais que são extremamente afetuosos e pouco controladores ou limitadores. Tem pais que são extremamente controladores e pouco afetuosos. Tem pais que não são nem afetuosos e nem limitadores. E tem pais que tendem ao equilíbrio, né? Entre o limite e o afeto. O ideal é isso, né? Mas é difícil. Não é fácil você criar, né? Chegar nesse limite. E aí posso ter manifestações várias.
aquele pai que tem pouco afeto, aqueles pais ou aqueles cuidadores que têm pouco afeto e pouco limite, essa criança vai ser negligenciada, né? E ela pode, então, sofrer abuso, sofrer maus tratos. Aqueles pais que são extremamente afetuosos, mas são pouco que controladores, né? Não dão limites. Então, são crianças que a gente pensa no futuro, elas vão ser crianças, vamos dizer assim, mais preguiçosas, né? Vão sempre estar encostando em alguém. Então, eu acho que a forma de criar nos nossos filhos, a forma de lidar com eles, realmente pode antever um futuro de um adulto que vão ter certas dificuldades. Então, e eu acho também que a maneira como é colocado ou não colocado, né, cada situação, como os pais entender que as crianças elas estão ali em fase de aprendizado. Uhum. Então, a maneira, se eu grito para resolver alguma situação, ele vai aprender a gritar para resolver. Né? Se eu ignoro uma situação, ele vai começar a ignorar também algo que está acontecendo ali. Se o pai demanda uma atenção, a criança ignorar. E os pais, não é 100% assim, né? Então, meu filho grita, mas eu não grito. Pode ser outros contextos, a escola, etc., TV. Mas prestar atenção como que você direciona isso para o seu filho. Porque ele está em momento ali, né, de maturação do cérebro. Então, ele está aprendendo. Ele vai passar aquilo que é colocado, da maneira como é colocado para ele. Tem até uma pergunta aqui do Felipe Avelar que tem um pouco a ver sobre isso. O que eu posso fazer para reduzir a raiva seguida do choro em uma criança? Eu acho que é bem de entender o que está acontecendo no momento. Manter a calma é difícil, assim, no momento da birra, da raiva, o adulto também, ele tende a também extrapolar as emoções, né? Os adultos também têm emoções. Tem hora que adulto me faz birra, né, gente? E Birraça. difícil lidar com uma pessoa ali na sua frente gritando, batendo o pé. O adulto também tem que olhar o lado dos pais. Eles ficam ansiosos, ficam angustiados, irritados. Então, entender que o seu filho ainda está em processo de maturidade, o cérebro ainda é imaturo, ele é mais impulsivo, mas trabalhar com as regras, trabalhar com horários, com quadros, isso vai auxiliar nessa demanda. É uma rotina mesmo, né? Rotina. Rotina é resposta para muita coisa, né? Meu bebezinho de 1 ano tem rotina. A gente começou a colocar desde um mês, a pediatra falava muito isso, cria rotina. E acho que a gente tá indo. Aqui, ó, Emília Alonso falou de novo. O poder da pirraça muitas vezes está nas ameaças não cumpridas dos pais. Quando o não é um talvez para a criança, ela é empoderada para suas conquistas. É aquilo que você falou, né? Sim. Tem que tomar cuidado com isso, né? Com o que promete. E com o não. Não se pode falar não toda hora, né? O não, 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 e que na verdade não vai ser cumprido. Então, é preciso que os pais entendam que quando falar não e quando falar não, esse não tem que ser mantido. Mesmo que às vezes, né, lá assim à noite na nossa cama a gente fique doida para voltar atrás naquele brinquedo, naquele telefone que foi resgatado, né? Mas uma maneira de ensinar aos nossos filhos é cumprindo aquilo que foi prometido. O não tem que ser cumprido. E aí é a hora que o pai ou a mãe tem que entrar no acordo. Nenhum pode desfazer, né, o que um fez. Entendi, que é o que ela falou no começo, né? Que os pais têm que conversar. Tem mais um elogio aqui, ó. Wagner Oliveira Damascena. Belo trabalho do Grupo Santa Casa BH. Parabéns pelo empenho e o olhar humano para essa vertente. Tá vendo? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Vou fazer mais uma pergunta, ó. A agressividade constante das crianças é um ponto que deve despertar a atenção dos pais? Eu acho que a agressividade constante, tudo em excesso, nós temos que ter um olhar diferente aí. Porque além da birra convencional, vamos dizer assim, nós temos os transtornos. E é a hora, né, então, que o excesso daquela birra, o choro, ou a birra, ou a agressividade, sem um motivo,
né? Eu não acho motivo para aquele contexto, naquele momento, ou em todos os momentos existe uma agressividade, e eu posso estar diante de alguns transtornos. E Uhum. aí sim, eu vou precisar de uma ajuda multidisciplinar, eu vou precisar de uma avaliação psicológica, psiquiátrica, eu vou precisar contextualizar aquela criança se ela não dá conta de lidar, né, com as suas frustrações ou se ela, né, realmente não consegue controlar as suas frustrações. Sim. Existe alguma coisa que é a falta do limite que os pais não conseguiram dar, e existe outra coisa que é a falta do limite que a criança própria não tem, porque ela pode ter algum transtorno. Completaria cara, eu completaria com a questão de a criança ela é muito observadora, Uhum. né? Então, antes da criança, o adulto observar quais são os ambientes que essa criança tem frequentado, como as pessoas resolvem problemas nesse ambiente, é de uma maneira agressiva, porque a criança ela presta muita atenção no comportamento, né, do adulto. E tem algum ambiente, tem algum coleguinha em sala de aula que ele é mais agressivo e a criança pode acontecer a repulsa ou pode acontecer de uma maneira, poxa, ele tem conseguido algo, ele tá tendo os ganhos secundários dele. E a criança se torna um pouco mais agressiva também. Mas, Uhum. claro que vai depender do manejo também de cada família. Sim. A gente tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é uma dúvida de alguns pais. Muito se fala da medicação das emoções das crianças. De que maneira isso pode afetar a saúde mental a médio e longo prazo? Eu acho que a medicação, vamos dizer assim, farmacológica, né? Ela só vai ser usada, só deve ser usada quando eu estou diante realmente de um transtorno. Existem vários níveis de transtorno, vários subtipos de transtornos, mas eu não vou medicar uma criança que está fazendo birra, né? Simplesmente uma birra por frustração. A criança que vai ter que ser medicada é aquela criança em que a agressividade ou distúrbio de comportamento ela existe dentro do lar, ela existe na escola, ela existe em vários ambientes, a criança própria está sendo prejudicada, existe um distúrbio de aprendizagem, ou seja, é todo um outro contexto. E eu acredito que se a medicação estiver adequada para aquele transtorno adequado, eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande, primeiro para a criança e segundo para o familiar, né? Por quê? Porque a criança vai o quê? Vai poder se controlar melhor. Existem algumas patologias necessárias de medicação. Uhum. E aí é um psiquiatra, é um neurologista junto, né, com o pediatra que vão, é uma equipe multidisciplinar que vão, além da medicação farmacológica, dar um suporte emocional para essa criança. Lógico que claro que alguns casos eles precisam até, depois, claro, de uma avaliação médica, eles precisam da medicação, né, junto com a doutora, outras condutas, mas em alguns casos, o necessário é aquilo que a gente coloca lá desde o início da nossa live, ensinar a criança sobre as emoções, né? Então, depois de uma avaliação médica, de um trabalhar também, ensinar seus filhos a colocar sobre as emoções, que é importante. Bom, nós falamos bastante aqui, né, gente? Nós estamos chegando no final. Eu quero que vocês deixem a mensagem de vocês, né? Dizer que a doutora Silmara, que a Maene estão aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida que não foi respondida, passa pra gente, que a gente vai conversar com elas e passar para vocês, né? Elas estão à disposição. Você quer falar alguma coisa, Maene? Depois a gente passa para a doutora Silmara dar uma mensagem aí. Tá. Bom, é isso. Nós adultos também temos as nossas frustrações, né? Que não são pirraças, mas são as frustrações. Aprender a lidar com as emoções para a gente contornar melhor, né? Diante dessas situações. E ter calma.
faz assim, a dica que a gente dá é ter calma, é difícil, mas diante daquela situação, conversar com a criança, entender que os adultos também têm suas limitações, né? E que tá todo mundo ali no mesmo contexto, e um para auxiliar o outro, manter a firmeza com a criança, colocar sempre eu acho que de uma maneira também geral, trabalhar sempre com amor, né? Com cuidado com a criança. A criança está ali para aprender. Então, transmita a mensagem que você quer de uma maneira mais amorosa, mas também com aquele, né? Cuidado. Com cuidado, não sendo permissiva. É diferente a questão do cuidado, do amor e da permissão sempre, né? Doutora Silmara, o que você trouxe aí pra gente? Bom, eu gostaria de encerrar com um poema de Carlos Drummond de Andrade, alguns trechos só, porque ele é extenso, que chama Diante de uma Criança. Submeter à sua vontade, sem ponderar, sem discutir, dar-lhe tudo aquilo que há de entontecer um grão vizir? E se depois de tanto mimo que o atraia, ele se sente pobre, sem paz e sem arrimo, alma vazia, amargamente, eis que acode meu coração e oferece como uma flor a doçura desta lição, dar a meu filho o meu amor. Que lindo, que mensagem linda. Muito obrigada por você ter trago isso pra Eu gente que agradeço encerrar. a oportunidade. Obrigada, Maene. Chegamos ao fim de mais uma live no Facebook da Santa Casa. Eu quero agradecer a participação da doutora Silmara, da Maene, de todos vocês que nos acompanharam, mandaram perguntas, fizeram elogios. O feedback de vocês é muito importante para a gente saber aqui, né? E a gente sai daqui com a sensação, assim, de que aprendemos muito. Eu, então, que sou mãe, tenho muito o que pensar. Eu vou assistir essa live depois para poder refletir. Se você tiver alguma sugestão de tema para a nossa próxima live, envie nos comentários, tá, gente? E eu faço um convite aqui para vocês também ajudarem a Santa Casa, que é o maior hospital de Minas Gerais. Se vocês quiserem fazer alguma doação, vai lá no santacasabh.org.br/doacão. Fiquem com Deus, um abraço, o que precisarem, a gente está sempre aqui, tá bom? Mandem suas dicas, isso que é o mais importante. Obrigada.